Boa noite, irmãos. Deus os abençoe, a graça e a paz. Assentai-vos, por favor. Fabricar um pedestal para mim. Que bom estar com vocês aqui essa noite, mais uma vez. Quero tributar louvores ao Senhor pela oportunidade de estarmos diante da sua palavra, de termos a oportunidade de glorificá-lo uma vez mais. E eu quero louvar a Deus, em especial pela vida do pastor Sérgio, pela vida da pastora Leia, por nos receber com tanta alegria e bondade e de nos dar a oportunidade de termos a palavra do Senhor ministrada estas quintas, tanto hoje quanto as próximas. E nós vamos fazer a exposição da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo por capítulo. É claro que nós vamos fazer uma síntese da exposição bíblica, pois os capítulos são extensos. Nós vamos pegar algumas palavras-chave para ministrarmos esses dias que aqui estaremos. Me faço acompanhado da minha esposa, do Ravi, meu filho, que já correu tudo isso aí, né? E agora está ali com o pastor Sérgio jogando um joguinho de sinuca. Eu tentei e não consegui, ele já sabe como é que faz o negócio. É assim mesmo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo. Nós vamos ler todo o capítulo e você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia,
Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabemos que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha esperança, de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de permanecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Palavra do Senhor. Os textos da carta de a carta aos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, são textos extensos. Obviamente que se nós fôssemos fazer exposição versículo a versículo, nós não teríamos tempo hábil, ou precisaríamos de muito mais tempo para isso. Entretanto, existem algumas observações diretas que precisam ser compreendidas por nós como igreja, e não só compreendidas, mas vividas, pois nestas observações estão o âmago da mensagem proposta em cada capítulo. Antes de tudo, e eu tenho total certeza, você acabou de ler um capítulo inteiro e alguma coisa você extraiu desse capítulo, outras você ficou sem a compreensão, já que é uma leitura extensa. Antes da gente se debruçar no texto, a gente precisa fazer algumas considerações importantíssimas. A primeira é que Paulo escreve a carta aos Filipenses numa condição totalmente contrária da proposta que nós estamos tendo aqui durante essas quintas, que é falar sobre esperança. Paulo escreve esta carta aproximadamente no ano de número 60 da era cristã, ou seja, 60 após Cristo, numa condição de prisão romana. Então, Paulo escreve a carta em prisão, já no ano aproximadamente de número 60, e escreve a esses irmãos para que eles pudessem permanecer de forma esperançosa. Fazendo um link com essa expressão, esperança,
A palavra mais utilizada pelo apóstolo Paulo nesta carta, seguida de esperança, é a palavra regozijar-se, incluindo os seus sinônimos. Ou seja, Paulo, ele vai contrariar a sua realidade ao escrever aqueles irmãos, pois ele precisa não só conscientizá-los, mas precisa gerar neles uma expectativa por um plano futuro, que apesar de ser futuro, era necessário que eles trouxessem as realidades desse futuro para a vida de agora, naquele contexto. Então há uma incógnita que surge no nosso pensamento: como é possível encorajar outros? Como é possível falar de esperança? Como é possível falar sobre alegria, estando numa condição de prisão, onde o apóstolo não tinha nenhuma convicção ou certeza de que poderia sair dela vivo? É no mínimo contraditório. É no mínimo não só contraditório, intrigante. Alguém preso que precisa esperançar outros. E nesta semana nós perdemos o maior teólogo que fala sobre esperança. A sua teologia é denominada como Teologia da Esperança. Jürgen Moltmann morreu essa semana aos seus 90 e poucos anos, se não me falha a memória. Eu tive o prazer de ouvi-lo e assisti-lo por 2 vezes, uma na minha adolescência, outra já jovem, quando ele veio ministrar no Bennett, lá no Catete, que era também a faculdade da igreja metodista, e ele faleceu. Jürgen Moltmann se debruçou a vida inteira a falar sobre esta teologia da esperança, que é uma teologia que nós podemos chamar de escatológica, ou seja, que fala do plano futuro. E essa teologia da esperança de Jürgen Moltmann, ela não só nos alerta para o futuro, como o apóstolo Paulo vai nos alertar aqui, ao escrever aos Filipenses, mas ela fala de como a igreja precisa se comportar enquanto este futuro não acontece. Então, basicamente, o que Paulo faz nesta carta é encorajar aqueles irmãos a viverem uma vida de esperança. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque a geografia daquela cidade e, consequentemente, daquela igreja, era uma geografia conturbada. A cidade de Filipos era conhecida como uma colônia romana. Preste bastante atenção para você entender. Colônia romana. O que eram as colônias romanas? As colônias romanas eram cidades importantes economicamente, que carregavam consigo não só o aporte econômico da matriz, da principal cidade, que era, obviamente, Roma, mas carregavam consigo também o arquétipo estético da sua matriz. E por que Filipos era uma cidade entendida como colonial, ou que carregava essa importância romana? Porque ela estava como porta de entrada para a Europa. E não só estava como porta de entrada para a Europa, nela estava uma das portas de entrada para o Império. Então, esta cidade era uma cidade importante. Esta cidade era uma cidade que carregava consigo esse slogan do Império Romano, e também era uma cidade preocupante no tocante ao fato de que ela estava como uma das portas de entrada do Império. E vocês sabem que naqueles dias não existiam diplomacia, não existiam acordos entre as pátrias e os impérios. Por ser uma cidade portal de entrada para o Império, ela era uma cidade que vivia constantes ameaças, de modo que fora designado pelo imperador romano que lá estivesse uma das suas principais tropas em defesa a esta porta de entrada, visto que
apesar de não termos relatos de nenhuma invasão que tenha tido sucesso em Roma por Filipos, existem muitos relatos históricos, quer seja na história fatídica, quer seja na história marginal, ou seja, na história paralela, de que por diversas vezes outros impérios, e não só impérios, mas bárbaros, tentaram entrar em Roma a partir de Filipos. Então, apesar de ser um lugar importante, protegido por tropas romanas, apesar de ser um lugar de competência econômica, era um lugar que vivia constantes tentativas de invasão. E todos vocês sabem, vamos começar a traduzir tudo isso, para facilitar. Todos vocês sabem que não existem guerras sem perdas, nem percas. Não existem. Ao final de qualquer guerra, a gente pode levantar o troféu da vitória, mas sempre ficarão marcas, sempre ficarão cicatrizes, sempre ficarão resquícios de coisas que se foram. E por mais que a gente saia vitorioso das guerras, existem lá as lacunas que ficaram abertas pelas tentativas de invasão da nossa vida e da nossa existência. Por mais que não hajam relatos de sucesso, existem relatos de reconstruções. A cada tentativa de invasão morriam pessoas. A cada tentativa de invasão, iminência de guerra, a cidade era destruída. A cada vitória, uma nova reconstrução. Agora faz sentido. Por que o apóstolo Paulo precisa encorajar aqueles irmãos? Porque aqueles irmãos estavam vivendo constantes medos e preocupações. Àquela altura, as tropas de Roma, lá protegendo a cidade, não se sabe se transmitia segurança ou preocupação. Segurança porque temos ali material, vamos nos apropriar de uma fala moderna, material bélico, para proteger a colônia, ou preocupação porque ter ali as tropas é sinônimo também de possíveis novas invasões, novos riscos, novos perigos, novos problemas, novas guerras, novas circunstâncias indesejadas. Então Paulo, lá da prisão romana, precisa encorajá-los a uma esperança que transcende essa existência. Há uma esperança que fala para além daqui, pastor Sérgio. Há uma esperança que fala para o após isso aqui. E enquanto esse após não chega, o que nos mantém tranquilos, apaziguados e protegidos nessa realidade não são as tropas, não são as configurações romanas de importância econômica para aquela localidade. Não são as ordenações feitas pelos imperadores, governantes, políticos. Só uma coisa poderia trazê-los esperança: paz e alegria. É aquilo que o apóstolo Paulo vai denominar como mensagem do Evangelho. E Paulo, ao esperançá-los, ele começa por um caminho muito pedagógico. O caminho da gratidão. O caminho da saudação. E o caminho da honra. Paulo inicia o seu primeiro capítulo dizendo que ele dá graças a Deus por tudo que recorda dos irmãos de Filipos. Até chegar em Filipos, quando ele foi na sua segunda viagem missionária, ele passou pela Macedônia, pastora Leia, e foi plantando igrejas. Paulo olha para aquela igreja e saúda aquela igreja, de maneira que ele lembra
o comportamento daquela igreja e como aquela igreja se posicionou diante da sua realidade. Ele caminha pelas palavras de gratidão, ele caminha pelas palavras de saudação, ele caminha reafirmando o potencial da graça de Deus sobre eles. Então a pedagogia utilizada pelo apóstolo Paulo para gerar esperança naquela igreja, gerar consistência naquela igreja, gerar resiliência naquela igreja, gerar a capacidade de se manter firme naquela igreja e de promover alegria apesar dessas situações que eu acabei de dizer, é dizendo para eles a importância deles. Não se encoraja pessoas tecendo apenas críticas a elas. Paulo vai fazer admoestações severas, nós vamos ver isso nas próximas quintas. Mas antes dessas admoestações, Paulo vai lembrar a competência daquela comunidade e dizer para eles no que eles são produtivos, e dizer para eles no que eles estão acertando, e dizer para eles que o ponto de partida dessa produtividade é a graça de Deus. É por isso que lá no versículo de número 6, e aqui está o âmago desse capítulo, Paulo vai dizer que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja, Paulo diz que está feliz por tudo que eles fizeram, Paulo louva a Deus pela capacidade daquela igreja, mas lembra que quem começou a obra foi Cristo Jesus. Então Paulo é sutil na sua pedagogia. Eu estou preso, eu estou em uma situação constrangedora, não sei se sairei daqui. Aliás, ele vai dizer nos próximos versículos que queria até ir morar no céu. Ele diz, é muito melhor estar com Cristo, mas ele mantém ali uma esperança de que ele possa voltar, porque ele entende que aquela igreja precisa dos seus cuidados e da mensagem do evangelho que precisa continuar a ser pregada. Então ele compensa o seu desejo de estar com Cristo com uma expectativa de anunciar ainda mais esse Cristo. E nessa circunstância de incertezas, o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos que a obra iniciada fora feita pelo próprio Deus, através de Cristo Jesus. Por quê? Porque eles precisam manter a consciência de que por mais que eles estejam se esforçando em cooperar com o Evangelho, em cooperar com a pregação do Evangelho, em cooperar com os cuidados do apóstolo Paulo na prisão, eles precisam ter em mente que tudo isso só está sendo possível porque Deus começou a boa obra. E aí eu gosto do comentário do Dr. Russell Shedd. Para mim o comentário dele é espetacular. Está lá a Bíblia da pastora. Está lá nos comentários de Dr. Russell Shedd. Ele diz o seguinte, que quando Paulo está falando da boa obra de Cristo, lá no versículo de número 6, o apóstolo Paulo está falando da segurança que o cristão possui. Então veja bem, reconhecer que quem começou a boa obra foi Deus, através de Cristo Jesus, é entender que podemos ter segurança. Repita comigo, segurança. Olhe para mim. Segurança porque a obra não é fruto dos nossos méritos. Segurança porque a obra não é resultado dos nossos esforços, apesar dos nossos esforços estarem presentes. Segurança porque não é mérito do homem e não tem o início no homem porque o homem é caído. Segurança porque quem começou foi o próprio Deus. Se o próprio Deus começou e a obra é dele, não há fim para essa obra.
Então é possível ter esperança, porque a obra de Deus, através de Cristo, na igreja de Filipos e na igreja aqui presente, foi começada pelo Senhor. O Senhor que começa é o Senhor que garante a obra. E aí o Dr. Russell Shedd faz as seguintes observações: que essa segurança que o crente pode ter na obra de Cristo, ela está vinculada ao fato de que quem nos elegeu foi o Senhor pela sua graça. E aí lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, isso está bem claro. A obra de Cristo possui segurança, e a igreja de Filipos, como a igreja de hoje, pode ter a segurança, porque nós fomos eleitos pelo Senhor. E aí você pode pensar assim: eleito, isso é papo de calvinista, né? Não, não tem nada de calvinista, é papo de Bíblia. Eleição é algo que está explícito na Bíblia Sagrada, é uma doutrina da igreja, e não tem nada a ver, a princípio, com as correntes posteriores a respeito dela. Então, quem disse que Deus elegeu é a própria palavra do Senhor. Então, Deus nos elegeu. Por que há segurança da sua obra em nós? Porque nós somos eleitos. Somos eleitos, isso significa que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido a sua igreja. Então, a igreja que Cristo escolheu para levar essa mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo vai exaltar, pode ter segurança por causa da eleição. E aí o Dr. Russell Shedd faz uma segunda observação a respeito dessa segurança. Esse mesmo Deus que nos elegeu, Ele nos redimiu e nos salvou pelo seu sangue. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos que quem começou a boa obra vai terminá-la, porque aqueles irmãos foram eleitos e aqueles irmãos foram redimidos pelo sangue de... Não foi por obra humana. Por obra humana, nenhum de nós seríamos redimidos. Por obra humana, nenhum de nós seríamos salvos. Se fôssemos nós mesmos, por autojustiça, nós não alcançaríamos a salvação. Está lá em Romanos, capítulo de número 5, capítulo de número 6. Paulo disse que a lei não veio para justificar o homem, a lei veio para ressaltar o pecado do homem. Então o caminho é o inverso. A lei não justifica, a lei ressalta o pecado. O que seria isso? Põe em evidência o quanto somos pecadores. Para quê? Para aquilo que está escrito lá na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia do Sul, os Gálatas. Para que ela sirva de aios. Aios quer dizer professor, tutor. Ou seja, quando a lei vem diante de nós, a nossa insuficiência mostra que não podemos cumpri-la e pecamos a algum ponto da lei, ela ressalta, põe em evidência. É isso aqui, ó, põe em evidência o nosso pecado. Para que dessa forma ela pegue na nossa mão e diga para nós assim, ó, eu não posso salvá-lo, porque você não me cumpre na minha totalidade. Mas eu vou te apresentar um que pode salvá-lo, porque esse cumpriu a lei na sua totalidade. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos, comentado pelo Dr. Russell Shedd, que a obra de Cristo na cruz nos redimiu pelo seu sangue. Então Deus que elege é o Deus que salva. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos salvou no tempo presente, por isso pode haver certeza e garantias da sua obra. Por que Paulo está dizendo aquilo para aqueles irmãos? Está dizendo aquilo para aqueles irmãos porque aqueles irmãos estão preocupados, com medo. E esse medo dos problemas evidentemente externos atinge o nosso interior de modo que a gente perde até a certeza de que somos salvos. Já aconteceu com você? Problemas diversos e você começa a duvidar, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sirvo a Jesus mesmo? Até porque fomos impregnados por uma teologia coaching, né? Aquilo que eu já falei para vocês e insisto em continuar falando, de que se a gente não der certo, se as coisas não acontecerem, é porque a bênção de Deus não está sobre nós. Se houverem catástrofes, isso não é agora, isso é antigo, gente. O próprio Cristo combateu isso aos religiosos, que quiseram vincular o sangue de algumas pessoas que morreram com a torre de Siloé, quando desabou catastroficamente,
aos sacrifícios feitos pelo imperador, e dizendo que aqueles irmãos, de certa forma, não eram filhos da promessa ou filhos da bênção de Deus. E aí Jesus olhou para eles e disse assim: então quer dizer que porque eles morreram nessa condição, eles são mais pecadores que vocês? Aí Jesus disse: de modo algum, se de igual forma vocês não se arrependerem, nenhum de vocês verão o reino. Então, essa ideia valorizada de que se a gente for filho de Deus e fizer tudo certinho, nós vamos ficar, sabe, milionários, seremos os melhores. Quando isso não acontece, quando o caos chega na nossa família, já chegou na sua, já chegou na minha. Quando o caos chega no seu interior, já chegou em você, já chegou no meu. Quando o caos adoece a sua mente, quando os problemas psicossomáticos aparecem no seu corpo, quando as doenças psicológicas e emocionais gritam dentro de você, você está relapso e você acha que é simplesmente que você está muito preocupado, já é a indicação de algum problema que ainda não foi diagnosticado. Quando as coisas começam a acontecer e você entra em desespero, em medo, a primeira coisa que se perde é essa capacidade de entendermos que sobre nós há uma promessa e essa promessa está segura. E aí Paulo precisa lembrar a gente que a obra não foi iniciada pela nossa competência psicológica, que a obra não foi iniciada pela nossa capacidade física, que a obra não foi iniciada porque somos bons, porque temos consciência, porque somos éticos, porque somos morais, porque somos intelectuais, porque temos mais de uma faculdade. A obra de Deus não se iniciou por conta dessas competências, porque temos a melhor família, porque a nossa família é a mais estruturada. Nós pegamos esses valores importantes, vou repetir, importantes, terceira vez, importantes, tá? São importantes, e reduzimos a obra e a graça de Deus a esses valores. Quando esses valores entram em colapso, alguém tenta invadir a nossa colônia, alguém destrói e mata um dos nossos, alguém fere alguns dos nossos, alguém destrói a nossa casa. Veja, os nossos irmãos lá do sul, não há crente lá, não tem ninguém que seja santo naquele lugar, não tem um salvo lá para acontecer aquilo. Não, é pelo contrário, existem muitos que foram salvos lá, que são santos, homens de Deus e mulheres de Deus. Não é isso que dá a garantia. Se a garantia fosse isso, estávamos perdidos. Aí Paulo olha para a igreja e diz: não fiquem preocupados, a garantia não está aí, a garantia está no sangue do Cordeiro. Terceira observação que o Dr. Russell Shedd faz. A carta de Filipos, como isso é linda. A terceira observação que o Dr. Russell Shedd faz é que esse mesmo Deus que elegeu, que nos redimiu no sangue, Ele também nos chamou efetivamente. Ele não só elege, Ele não só redime, Ele nos chama. Por que Paulo diz isso? Começou a boa obra e vai completar. Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos: não fiquem desesperançados, não fiquem inseguros, e não se acomodem apenas com o fato de que vocês são eleitos. Não há contrariedade com o serviço no reino à eleição, pelo contrário. A eleição não é uma consciência que me faz ficar paralisado numa expectativa de um plano futuro e tranquilo porque Deus me escolheu. A eleição precisa ser um motor que promove em mim o desejo de ouvir o chamamento divino e cumprir essa vocação. Dr. Hernandes Dias Lopes, puxar agora a sardinha para a minha denominação. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o Deus que elege o fim é o mesmo que elege os meios. Sabe o que significa? Que se Deus elegeu a sua igreja, o meio para que essa igreja chegue a essa eleição é a pregação do Evangelho. A consciência de que Cristo nos redimiu não é para nos paralisar e ficar, está tudo bem. É para nos impulsionar à pregação do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que ele queria estar com Cristo, ou seja, em outras palavras, se eu morrer, eu estou feliz demais. Eu estou doido para morrer. Ele usa essa expressão, sair dessa carne, desse corpo. Transcender. Mas ele entende
que eles precisavam. Então Paulo diz assim, eu queria estar com Cristo, mas eu entendo que eu tenho um chamado, e esse chamado é cooperar com vocês com a pregação do Evangelho. Então o Dr. Russell Shedd diz que uma outra característica dessa segurança da boa obra é que nós somos chamados. E além de termos sido chamados, nós somos criados novamente. E aí o Dr. Shedd diz que essa criação, ela está em processo. Nascemos de novo. E no grande dia do Senhor, receberemos um corpo glorioso. Por que fomos criados de novo? Agora uma outra observação doutrinária a vocês, porque quando o homem caiu, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. E sabe onde ela foi resgatada? Efésios capítulo de número 2. A gente só fica focado aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois sois feitura, versículo seguinte, feitura dele, criados em Cristo Jesus. Opa. Então, quando a gente recebe essa graça, nós cremos, nós nos tornamos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a imagem e semelhança é resgatada. É por isso que o doutor aqui diz que nós somos uma nova criação a partir dessa obra. E essa nova criação aponta para a esperança que podemos ter de que o Senhor nos resgatará. Agora, essas convicções falam da boa obra que Cristo iniciou, mas ainda há de se completar, presente e futuro. E quais são as expectativas do futuro? Ele mesmo vai dizer. Número 1, temos sua promessa. Número 2, conhecemos o seu poder. Número 3, sabemos o seu propósito. Então, se no tempo presente temos a consciência de que somos eleitos, redimidos pelo sangue, de que fomos chamados e que somos nova criação, no plano futuro, nós temos a consciência também de que Ele fez uma promessa. 2, de que conhecemos o seu poder. 3, de que sabemos o seu propósito. Então, Paulo está esperançando aquela igreja, recapitulando, lembrando da importância deles. 2, não deixando eles esquecerem de quem completou, ou melhor, de quem começou a boa obra. As considerações do Dr. Russell Shedd são essas que eu acabei de falar, mas ele finaliza dizendo que nós temos consciência do seu poder. Você tem consciência do poder dele? Às vezes a gente olha para poder e pensa que poder quer dizer as manifestações, que acontecem no ambiente de culto. Aquele poder, unção, virtude, aquele culto expressivo, dinâmico. Mas não é isso que ele está falando aqui. Quando ele diz que temos a sua promessa e consciência do seu poder, temos a promessa de vida eterna. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos. E 2, temos consciência do seu poder, porque o poder que operou para a nossa salvação nos dá a certeza de que ele vai operar para o projeto futuro, onde Cristo voltará para reinar com a sua igreja. Então você passou por esse poder. Você nunca vai poder dizer que não conhece o poder. Você quer ver um exemplo? Olhe para você antes de crer em Cristo e olhe para você agora. Sabe qual a diferença? Você continua sendo pecador. A diferença é que você agora tem o Espírito Santo dentro de você, que opera ao favor da obra de Cristo na sua vida. Se antes você pecava deliberadamente, hoje você tem alguma coisa aí dentro de você que fica assim, não faz isso, não é assim, não vai por aí, não continua aí, sai daí.
Aí você pergunta assim, por que todo mundo consegue fazer isso em paz e eu não consigo? É o Espírito Santo. Você pode estar onde você estiver, você vai fazer com a tua consciência ferrada, porque o poder do Espírito estará em você, dizendo, eu te salvei. Esse poder operou em você. Esse poder operou. Você não é mais o mesmo. E mesmo que você queira voltar para a vida antiga, você pode até voltar. Mas você vai voltar com alguma coisa te perturbando. Por quê? Porque quem te salvou não foi você. Quem te salvou porque te elegeu. E você diz assim, mas eu estou fora dos caminhos. Eu estou vivendo uma vida de pecado. Mas posso ter certeza, você não está em paz. No tempo em que você não tinha sido redimido, no tempo em que você não tinha consciência da salvação, você fazia tudo em paz, agora você não consegue ter paz. Eu digo para você, você está até tirando férias, uma hora, a corda puxa, e você vem, porque você é filho da salvação. Você não é filho da igreja, denominação A, você é filho da salvação. Essa consciência do poder, e a gente já encerra, é a consciência que nos dá também o saber do seu propósito. O saber do seu propósito é a que faz o apóstolo Paulo, apesar de querer estar com Cristo, entender que aquela igreja ainda precisava dos seus cuidados. Você conseguiu observar como Paulo começa o primeiro capítulo esperançando a igreja? E é isso que eu gostaria de dizer a vocês hoje. Nós sabemos o seu empenho. A pastora falou aqui sobre dízimos e ofertas. E nesse falar sobre dízimos e ofertas, ela ressaltou como vocês são liberais. Como vocês não retêm. Ainda fez um comparativo com a igreja da Macedônia, que cooperou. Você de repente não faz nem ideia. Deixa eu dizer a miúdos para vocês, eles ficaram pobres mais do que já eram pela cooperação. Eles tiravam tudo para além do que poderiam. O resultado disso foi doar tudo àquela igreja. Isso é gesto de generosidade. Deus honrou eles, porque o apóstolo Paulo cita-os diversas vezes. Isso é um gesto pedagógico de dizer, olha, está vendo por que vocês podem manter a esperança? Porque essas peculiaridades são resultados daquilo que Cristo fez em vocês. Agora não se vangloriem por isso, porque a boa obra foi começada antes da fundação do mundo. Então você pode sair dessa primeira quinta-feira aqui, que hoje não é a quinta que a gente apanha, é depois. Isso que eu gosto do apóstolo Paulo. Primeiro ele, vai assim, daqui a pouco ele aperta a chave, já era. Isso aí. Paulo é demais. Não é hoje a quinta que você apanha, é para você voltar na próxima quinta-feira e entender o porquê você pode ter esperança ainda mais. Essa esperança que o Senhor quer provocar nos nossos corações. Primeiro é essa esperança que a gente entende o início de tudo. E lá na frente, a gente vai entender o propósito final. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Cadê aquele tecladista bom para fazer um fundo aqui? Quero que você saia daqui essa quinta-feira, cheio de esperança, conhecendo o que Jesus fez por você. Conhecendo a obra de Deus sobre a sua vida e de como Ele te escolheu. Saia daqui com essa certeza, Ele te escolheu. Isso não faz de você melhor, pelo contrário, você só poderia estar aqui porque foi escolha dEle. Você só poderia hoje estar aqui louvando o seu nome porque é a escolha dEle. Se fosse pelos seus méritos, você não estava aqui não. Se fosse pelos seus méritos, você não estava aqui. Como diz o reverendo Vanderlei, meu amigo, a senhora conhece, meu pastor também, Vanderlei Nascimento, da presbiteriana da cidade.
De vez em quando ele está na rádio lá fazendo debate. Ele diz uma coisa muito interessante: foi pela graça para que nos esforçássemos, não para cooperar, porque nada do que a gente faça coopera com a obra de Cristo, mas para ser o resultado dessa graça na vida do outro. É por isso que você pode ter segurança. Ei, crente de Filipos, as guerras não vão acabar. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Não vai acabar. Paulo não chega no final dizendo assim: olha, fica tranquilo que vai ficar tudo bem. Paulo não diz isso. Paulo chega no capítulo 4 e diz que a paz de Deus, que excede, só estou dando um gostinho na sua boquinha aí, que excede todo o entendimento, ele diz isso como resultado das tribulações. Ele não promete, eu não posso ser leviano aqui com o pregador e dizer: olha, vai acontecer tudo da melhor forma. Não posso dizer isso. A gente está numa colônia, tem gente querendo invadir o nosso território, e de vez em quando vai gerar catástrofes mesmo, mas a gente tem uma segurança, a segurança de que a obra de Cristo foi perfeita, e de que há uma pátria. Lá no capítulo 3, outro spoiler para você: há uma pátria que vai descer do céu. Ela não é terrena, ela é celestial. Feche seus olhos aonde você está. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua boa obra que será completada, Senhor. Essa boa obra, ó Deus, que nós não merecíamos, essa boa obra que o Senhor começou para dar esperança à sua igreja de que ela poderia, apesar dos desafios, permanecer firme. A igreja aqui, Nova Jerusalém, pode ter a certeza e continuar firme, porque a obra é do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir a tua bênção, que o seu Santo Espírito nos incomode profundamente, todas as vezes, ó Deus, que as dificuldades, que as invasões, que as eminentes guerras quiserem nos fazer esmorecer, que Ele nos incomode, nos lembrando de que há segurança na tua obra feita na cruz do Calvário. Oramos no nome de Jesus. Amém.